Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde para todos vocês. TV Sintese está no ar. E olha só o que teremos no programa de hoje. Uma entrevista especial com a professora doutora Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe. Teremos também o nosso quadro O Direito é Seu. E ainda muita informação sobre a luta dos professores e professoras em todo o estado. Afinal, nossa vida é lutar, não é mesmo? Então, vamos direto e reto para o nosso quadro Aconteceu na Semana. Manda a vinheta! Professores e professoras fazem ato em Pirambu. Professores e professoras de Pirambu fazem panelaço pelas ruas da cidade, exigindo que a administração de Hélio Martins e Guilherme pague os salários dentro do mês, retorne com o pagamento da regência de classe e aplique o reajuste do piso salarial de 2020. Eles cobram também melhorias na estrutura das escolas e a distribuição dos kits de alimentação escolar para as famílias dos estudantes. Nós estamos hoje reivindicando nossos direitos que foram tomados pela Prefeitura para essa gestão de Pirambu. Nós estamos com o nosso terço de férias de 2019 atrasados, certo? O prefeito não se importa quem está devendo, porque ele não tem caráter e a gente precisa que os nossos direitos sejam devolvidos. Mais um dia, mais uma vez estamos aqui em frente à Prefeitura de Pirambu e a Secretaria de Educação. Ocupamos as ruas da cidade denunciando a falta de compromisso do prefeito Hélio Martins e de seu vice Guilherme, que nega direito aos professores. Além de atrasar o salário dos professores, cortou a regência de classe e se esconde atrás de uma pandemia. Mas anterior à pandemia, deve também o terço de férias. E estamos aqui querendo que o prefeito marque uma audiência e que devolva o direito dos professores. Por isso esse panelaço no dia de hoje. Professores e professoras de Dores promovem ato público no centro da cidade. Estamos aqui para dialogar com a sociedade dourense sobre o desrespeito que o prefeito vem realizando com o Magistério Público Municipal. Nossa luta é em prol da valorização do magistério, é uma luta para que os kits de alimentação possam ser distribuídos de forma justa, até porque só foi distribuído uma única vez, e que o prefeito informe corretamente as informações da UNSS, da categoria do magistério. Haja visto que o mesmo vem informando de forma irregular. E a nossa luta é que essa correção seja feita de forma imediata. E que a valorização comece. E que o prefeito apresente uma proposta justificativa e oficial para esse magistério na luta pelo reajuste do piso 2020. Já sofro com a ação do governo do estado e também estamos sofrendo aqui com a ação do governo municipal. O prefeito Dr. Tiago, de forma arbitrária, sem conversar com a classe, com a categoria, retirou da gente o 13º, que a gente sempre recebia na data de aniversário, parte na data de aniversário e parte no final do ano. Ele, da forma como ele quis, ele retirou esse direito nosso e também não está garantindo o nosso piso salarial. Estamos em setembro e ainda não recebemos nada disso. Prefeito, seja justo com a classe do magistério, pague o que é nosso. Nós estamos lutando por nossos direitos, ok? O que eu tenho a dizer desse gestor é o pior prefeito, de todos os tempos. E a palavra que eu defino ele é indignação total. O Aconteceu na Semana termina aqui. Fique agora com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, no programa de hoje irei tratar sobre um assunto que conversamos em um programa anterior e nos programas anteriores. O primeiro relacionado ao Fundef e o segundo relacionado à reforma administrativa. Em relacionado à situação do Fundef, nós já havíamos conversado de que um projeto de lei que tinha sido encaminhado ao Congresso Nacional e que tinha sido votado pelo Congresso permitia que
valores dos precatórios do Fundef que já existiam para ser pagos pela União, 60% desses valores deveriam ser diretamente para os professores. Eu comentei também todo o histórico dessa história do precatório do Fundef. E disse também que no estado de Sergipe, seja a nível do estado ou a nível de municípios, nós não tínhamos ainda nenhuma ação que reconhecesse todos os valores de cada ente federal daqui do estado de Sergipe e nem quais eram os valores que seriam repassados pelos professores. Ou seja, existe o processo, mas ainda não existe a finalização desse processo para que fosse formado o precatório. Mas, mesmo que hoje ele venha a ser formado e seja pago posteriormente, esses valores, pelo veto que aconteceu pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, esse valor dos 60% desse precatório não irá para a mão dos professores. Ficará diretamente nos cofres públicos do Estado ou dos municípios. Outra situação que nós tratamos em programa anterior foi relacionada à reforma administrativa encaminhada recentemente ao Congresso Nacional. Nós argumentamos e dissemos aqui o quanto ela é prejudicial não só aos servidores da ativa e o que é muito prejudicial a todo e qualquer servidor que venha a entrar na administração pública, seja a nível de executivo, legislativo, municipal, estadual ou qualquer empresa ou autarquia pública de todo o país. Pois bem, vamos tratar sobre mais 2 pontos aqui referente à reforma administrativa. No próximo programa comentaremos mais sobre essa reforma. Os 2 pontos aqui é o seguinte: só terá direito, só terá garantia de permanência no serviço público e de direitos de gratificações, de salários, ou seja, dos benefícios que o serviço público pode trazer ao servidor, aqueles servidores que são conhecidos como cargo de Estado, né, que é o cargo típico de Estado. Ainda não existe um cargo relacionado de forma de lei. Existe sim, como nós também argumentamos, condicionado de que alguns cargos, como juiz, o de promotor, o de policiais, os fiscais públicos, sejam considerados carreira típica de Estado. Então, o que vai acontecer se passar essa reforma? Só terá direito, após a reforma administrativa, garantias como estabilidade, né, a forma de acesso, condições de trabalhar sem qualquer prejuízo para a sua atividade profissional, as carreiras típicas de Estado. E a gente aí deve, se assim passar a reforma, lutar para que a condição ou a classe do magistério também seja reconhecida como classe típica de Estado, para que não haja nenhum prejuízo. Mas o que nós queremos é que essa reforma, de todo ou em parte, naquilo que seja prejudicial ao servidor, não passe pelo Congresso Nacional. E por fim, mais uma vez, referente à reforma administrativa, a reforma administrativa ela tem um ponto que diz que o Estado, ele, antes de exercer qualquer atividade para ele, seja lá em secretaria, empresa pública ou autarquias, antes dele iniciar essa atividade, ele deve procurar ou perguntar à iniciativa privada se ela tem interesse em fazer aquela atividade. Ou seja, ela coloca de escanteio ao lado a administração pública, onde hoje o início da administração pública, das empresas públicas, é feito por servidores e pelo próprio ente federativo, estados ou municípios ou a União. A partir da reforma administrativa, tudo isso será colocado de escanteio, porque a prioridade maior vai ser pela iniciativa privada. Continuaremos com a situação da reforma administrativa no próximo programa. E até lá, um abraço a todos os professores. O direito é seu. E a nossa entrevista especial desse sábado é com a professora doutora Silvana Bretas, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. Professora Silvana, estamos na semana que homenageia o patrono da educação, Paulo Freire. Explica para o nosso espectador quem é Paulo Freire. Bom, Paulo Freire foi, e sempre será um grande farol
para aqueles e para aquelas que querem trilhar pelo caminho da educação popular, né? Paulo Freire, no seu segundo livro, Educação pela Prática de Liberdade, ele traz a matéria-prima de toda a sua obra que ele vai construir posteriormente, né? Ali ele nos ensina que a vida mais imediata, que a cultura genuína das pessoas, do povo, é a matéria-prima do ato pedagógico, né? É preciso se aproximar dessa linguagem, desse pensamento, dessa cultura e dar tratamento pedagógico a ela, para que esse sujeito consiga se expressar, consiga se espelhar no ato de aprendizagem. Se ao mesmo tempo ele entende que a cultura, a linguagem, o pensamento do sujeito é importante na elaboração da aprendizagem, ele também acredita que esse sujeito, esse homem simples, essa pessoa do povo, essa criança, filha de trabalhadores e trabalhadoras, ela também tem o direito de acessar a outros tipos de conhecimento, da matemática, da língua portuguesa, da história, da geografia, das artes, enfim. Ele entende que esse é um conhecimento humano, portanto ele não pode ser privado, todos nós temos o direito a acessá-lo. Professora, na semana em homenagem ao Paulo Freire, saiu também o resultado do IDEB, e Sergipe apresenta-se em penúltimo colocado neste ranking. Você, como estudiosa da educação, pode apontar as razões para isso? Bom, essa questão do ranking, né, do estado de Sergipe, mais especificamente, é uma ideia muito explorada pela mídia, né? Eu acho que nós, educadores, precisamos fazer uma outra leitura desses resultados. Primeiro, pela própria metodologia que é utilizada pelo IDEB. Ele usa dois grandes instrumentos, que é a avaliação do desempenho do estudante e o censo escolar, onde que vai trazer o fluxo escolar, né? Quantos estudantes reprovaram, quantos abandonaram. Então, esses dois instrumentos com tratamento estatístico vai resultar no IDEB. Agora, para cada ano que se aplica o IDEB, que é bienal, cada estado, cada município e cada escola tem a meta a cumprir. Portanto, o que nós temos que ver é se o município cumpre ou não a meta. O estado de Sergipe, na verdade, ele está reproduzindo os dados que se repetem no Brasil. O número são diferentes, mas a performance é a mesma. Então, anos iniciais superou a meta, anos finais do ensino fundamental chegou próximo, mas não superou, e o problema mais sério se encontra ainda no ensino médio. Quem trabalha um pouco com dados e pesquisas quantitativas sabe que os números eles não são suficientes para nos dar a realidade de uma situação. A gente precisa regar esses números com muitos elementos que acontecem no fenômeno educativo. Eu vou pegar o exemplo do ensino médio aqui em Sergipe, que ficou, se não me engano, 3,7 e a sua meta era 4,9. Veja só, o estado de Sergipe consegue ter pelo menos uma sala de aula em todos os seus municípios a partir de 2007, ou seja, 13 anos, isso é muito pouco. Quando nós vamos olhar, então, quem são os professores do ensino médio, é o nível de ensino que a gente encontra mais disfunção entre a formação do professor e a disciplina que ele está atuando. É consagrado também, é muito sabido que a ausência de professores de química, de biologia e de física, né? Então, esses professores são raríssimos para esse nível de ensino. Então, tudo isso fragiliza essa constituição do ensino médio. Mas, como sempre se diz, né, nada é tão ruim que não se pode piorar. A reforma do ensino médio, a reforma 13.000 do governo Temer, ela
suplantou a ideia de superação do dualismo existente no ensino médio, ou seja, vamos fazer um ensino médio para ser propedêutico ou um ensino médio para ser profissionalizante. A busca por anos de debate a respeito desse nível de ensino era a superação dessa dualidade. A reforma na LDB do ensino médio, ela suplanta isso de vez, né? Ela, então, cria rachaduras mais profundas para aqueles estudantes que terão um ensino médio extremamente instrumental, de ler e fazer matemática, apenas isso, para aqueles estudantes que terão uma formação mais propedêutica. Professora Silvana, você tem acompanhado as discussões acerca das atividades não presenciais em nosso estado. Nesse processo, o que você percebeu do trabalho exigido aos professores e das condições de acesso aos estudantes? Bom, eu estou vendo essa adoção do ensino remoto, ainda que seja por uma situação excepcional, que é a questão da pandemia, mas eu estou vendo isso com muita preocupação. E não porque eu seja contra as tecnologias da informação e da comunicação, muito menos que eu seja contra que se insira nas escolas e nas universidades também o ensino e a inclusão das tecnologias digitais. Então, eu penso que essa ideia de inclusão digital é algo muito mais amplo do que um ensino remoto, né? A gente tem visto uma tentativa muito equivocada de tentar fazer no ensino remoto a mesma coisa que se faz no ensino presencial. Isso está dando uma coisa assim muito, muito estranha em termos de ensino. E trabalhar em casa a partir dos seus equipamentos, né, remotamente, você também corta o vínculo com os seus colegas de trabalho, que naquele momento do cafezinho, no momento que você cria as relações com as outras pessoas, você está discutindo, né, a situação do teu trabalho, as condições do trabalho, você está falando da importância de ser sindicalizado. Se você cortar essas relações, então toda a nossa força também será fragmentada, né? E o trabalho remoto, ele possibilita isso, o distanciamento entre as categorias. Como estudiosa da educação, não usando apenas o IDEB como parâmetro, quais os outros indicadores para analisar a educação? Bom, eu gostaria de falar um pouco qual que é o significado, ou pelo menos o que eu entendo sobre as avaliações em grandes escalas. Veja só, o Brasil acolhe na sua rede pública da educação básica 40 milhões de matrículas, né? Então, essa população é uma população maior que a população inteira da Argentina. Para a gente saber como que essa população está recebendo a educação, como que ela está se desenvolvendo do processo educativo, como que está sendo distribuído, né, a chance das pessoas ingressar no sistema e se desenvolver no sistema educativo, eu não vejo uma outra forma de pensar isso senão através de avaliação em larga escala. Eu acredito que a avaliação em larga escala, a finalidade dela é avaliar as políticas públicas, avaliar como que o sistema está se desenvolvendo. Ela presta para isso, ela não presta para dizer o que está acontecendo na escola. Para dizer o que está acontecendo na escola, precisam de ser avaliações qualitativas. Obrigada, professora Silvana, pela entrevista. E o TV Sintese desse sábado vai ficando por aqui. Com certeza, no sábado que vem, estaremos juntos mais uma vez. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.